Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O principal problema na vida cristã é a falta de amor. Nós pecamos muito nesta área, não é verdade? Apocalipse capítulo 2, Jesus foi quem enviou essas cartas para as igrejas. Veja só, irmãos, dos versos 1 a 5, nos coloquemos em pé. Apocalipse 2. Jesus disse: escreve ao anjo da igreja. Você sabe quem é o anjo da igreja? É o pastor Silval. Vocês acham que ele se parece com um anjo? A perla que o diga, né? A perla que o diga. E sabe quem mais é o anjo da igreja? É o pastor Fabiano. Ele até parece um anjo, né? Loirinho, branquinho. Não sei se os anjos são assim, mas a maioria dos anjos que eu conheço pelas fotos são loirinho, branquinho. Eles são os anjos da igreja, irmãos. E Jesus escreveu ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Jesus, ele está aqui no meio da nossa igreja nesta noite. Quantos podem dizer amém a isso? Amém. E Jesus disse: conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, infelizmente, né? Se Jesus olhar para nós nesta noite, ele vai fazer alguns elogios, mas ele vai nos corrigir também. Ele vai mostrar alguns defeitos. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Podem se assentar? A Bíblia diz que os pastores precisam colocar o coração deles sobre o rebanho e conhecer o estado de suas ovelhas. Provérbios 27, 23 diz: procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre os teus rebanhos. E o que geralmente acontece quando nós, pastores, olhamos para as nossas ovelhas atentamente, as visitamos, conversamos com elas, aconselhamos, damos ouvidos aos seus clamores. O que nós encontramos quando olhamos atentamente para elas? Joelhos desconjuntados, sempre, e mãos cansadas. E a Bíblia diz que não só os pastores, mas todos nós precisamos ajudar a levantar essas pessoas. E elas estão muito perto de nós. Elas estão bem próximas de nós. Mas como eram esses irmãos antes de abandonar o primeiro amor? No caso da igreja de Éfeso, Jesus disse que antes de abandonar o primeiro amor, aqueles irmãos trabalhavam para Cristo. Aqueles irmãos tinham paciência e eles sofriam os maus. Vou repetir: trabalhavam para Cristo,
tinham paciência e sofriam os maus. E uma vez também, nós éramos assim, nós trabalhávamos para Cristo e nós não contávamos o custo. Contávamos? Nós dormíamos tarde, acordávamos cedo. Nós não tínhamos medo de trabalhar para Cristo. Aliás, era o nosso maior prazer. Nós não pensávamos no nosso descanso, no nosso sono, no nosso lazer, porque o nosso interesse era o de trabalhar para Cristo. Uma vez também, nós tínhamos paciência para com as pessoas, paciência para com os acontecimentos, paciência para esperar, dias melhores virão, amém, irmãos? Paciência para aguardar na vontade perfeita de Deus. E uma vez também, nós sofríamos o mal. As perseguições, elas não nos tiravam da igreja, elas não nos separavam da igreja, ao contrário, as perseguições aumentavam a nossa fé, a nossa determinação de que iríamos viver por Cristo até o fim, de que nós chegaríamos até o fim vitoriosos. Mas de repente, essas coisas foram sendo minadas pelo trabalho do dia a dia, minadas pela escola, minadas pelos compromissos que nós temos lá fora, e nós fomos perdendo aos poucos todo aquele entusiasmo, toda aquela garra, toda aquela força, toda aquela gratidão que nós tínhamos por Deus e pelo povo de Deus. Mas agora que muitos de nós não estamos mais vivendo o apogeu da fé, temos que fazer esta pergunta: por quê? Por que será que eu não sou mais como antes? Será que fui eu que mudei? Ou será que foi a minha igreja que mudou? Será que fui eu que mudei? Ou será que foi os meus pastores que mudaram? Porque eu não tenho mais aquela vida espiritual que eu tinha de outrora. Quem será que mudou? O que será que aconteceu? Jesus responde esta pergunta. Ele diz que a razão principal que nós não trabalhamos mais, não sofremos mais os maus, a razão principal que nós não temos mais a mesma paciência, é que esquecemos ou abandonamos o nosso primeiro amor. Irmãos, preste atenção, Jesus não disse que o perdemos, o amor ainda existe, ele só foi esquecido ou abandonado em algum lugar, mas o amor ainda existe, porque se você é salvo, você nunca vai perder este amor, porque este amor é de Deus, amém, irmãos? Este amor não é nosso, não provém de nós. Portanto, nós esquecemos este amor em algum lugar, o abandonamos em algum lugar, porém ele ainda existe. E por esta razão Jesus disse: lembra-te. Eu e a minha esposa, nós somos um caso engraçado. Eu consigo lembrar das coisas mais recentes, e ela consegue lembrar das coisas mais antigas. Toda vez que eu tento narrar um acontecimento de 5, 10 anos atrás, quando eu chego em casa, a minha esposa corrige os detalhes. Às vezes ela corrige até o local onde tudo aconteceu, porque eu não me lembro. Mas eu sou muito bom para lembrar os últimos acontecimentos. E é exatamente isso que Deus está nos pedindo nesta noite. Lembra-te onde foi que você abandonou o teu primeiro amor. Se você forçar aí um pouquinho a mente, você vai se lembrar de onde caíste. Por quê? Porque o nosso amor ainda existe. O crente que deixou o primeiro amor, que abandonou o primeiro amor, ele só tem duas opções nesta vida. E a primeira delas, e não é aceitável, abandonar tudo, esquecer-se que uma vez você tentou ser um filho de Deus, esquecer-se que uma vez você tentou ser o crente mais fiel, mais dedicado da sua igreja. Ou lembrar-se de onde caiu e arrepender-se. E a fim de nos ajudar a lembrar de onde caímos, a Bíblia menciona 3 lugares
onde o crente frequentemente abandona o seu primeiro amor. Quando eu era criança, já usava óculos. Meu pai tinha um bar, um tipo de mercearia, e ele nos proibiu de abrir o balcão e pegar balinhas e doces e bolo. Nós não tínhamos autorização para abrir ali o balcão e pegar esses doces. Mas quando ele não estava vendo, quando ele não estava por perto, nós íamos lá e roubávamos. Eu acho que a palavra certa é roubávamos e desobedecíamos ao nosso pai e pegávamos aqueles produtos. E um dia, irmãos, eu me dei por conta que eu estava sem óculos. Meu pai perguntou: onde estão os seus óculos? Onde estão os seus óculos? E eu não conseguia me lembrar onde eu os havia deixado. Mais tarde, meu pai apareceu com os óculos. Eu sei onde você deixou os seus óculos. Onde, pai? Dentro do balcão, junto com as balinhas. Eu havia me esquecido. Mas foi lá, irmãos, onde eu havia deixado o meu primeiro amor, os meus óculos. Em primeiro lugar, a Bíblia ensina que nós abandonamos nosso primeiro amor no altar da comunhão com Deus. Gênesis 3:8 diz que uma vez Adão e Eva tinham comunhão com Deus. Eles andavam com Deus. Eles passeavam juntos com Deus. E ouviram a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Adão e disse-lhe: onde estás? E ele estava se escondendo de Deus, fugindo da presença, da comunhão com Deus, porque ele e a esposa haviam pecado. E não sei se você é como eu, mas todas as vezes que eu estou em pecado, que eu sei que eu estou entristecendo o Espírito Santo de Deus, o último lugar que talvez eu deseje estar é na casa de Deus, é na presença de Deus, é no meio do povo de Deus. O pecado tem a capacidade de tirar de nós o nosso desejo de louvar, de engrandecer a Deus, talvez pela vergonha que nós sentimos. Mas a solução não é se esconder como Adão se escondeu, a solução é se arrepender como Pedro se arrependeu. Porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Agora Adão quer distância de Deus, porque deixou de amá-lo. E como este esfriamento espiritual ocorre na vida do crente? Primeiro, irmãos, ele deixa de amar a Bíblia. Nesta noite nós cantamos muitos hinos a respeito da Bíblia. Bem alto erguei o teu pendão. Mas quando nós abandonamos o primeiro amor, é porque antes nós abandonamos a palavra de Deus. O salmista disse: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Ele meditava na palavra de Deus todos os dias. Por isso, quando eu dou uma Bíblia de presente para alguém, eu faço questão de escrever a mesma dedicatória sempre. Se você já ganhou uma Bíblia de mim, eu devo ter escrito: ou este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. Porque o crente que não lê a Bíblia, o crente que não ouve a Bíblia, o crente que não segue a Bíblia, tornar-se-á frio para com Deus. O salmista também disse: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Mas alguns de nós teríamos que dizer: antes eu tenho prazer na televisão, eu tenho prazer na diversão, eu tenho prazer na internet, eu tenho prazer no futebol, e nessas coisas eu medito de dia e de noite. E por esta razão o nosso amor esfria. Na França, uma vez viveu uma criança pobre e cega, mas ela aprendeu a ler através dos seus dedos em braille, e ela ganhou, irmãos, a Bíblia. Naquela época não havia a Bíblia completa, mas ela ganhou o livro de São Marcos, o Evangelho de Marcos.
E ela passou a ler o Evangelho de Marcos através de seus dedinhos, mas de tanto usar os dedinhos para ler aquele Evangelho, os seus dedos ficaram calejados, e ela já não podia mais sentir a saliência das letras, ela já não podia mais ler a palavra de Deus através dos dedos, e desesperada, ela cortou a ponta dos seus dedinhos, para que eles pudessem voltar a crescer, pudessem ficar mais uma vez sensíveis. Mas ao invés disso, ela teve infecção e acabou perdendo todos os seus dedinhos. Desesperada, ela começou a chorar e a esfregar a palavra de Deus nos seus lábios, e ela dizia: doce, doce, doce palavra de Deus, que eu nunca mais vou poder ler em minha vida. Mas foi enquanto ela esfregava a palavra de Deus no seu rostinho, enquanto ela esfregava a Bíblia nos seus lábios, ela descobriu que os lábios eram ainda mais sensíveis que os dedos, e ela podia ler em braille através dos lábios, amém, irmãos? E ela começou novamente a ler a palavra de Deus através dos seus lábios, alimentando-se da palavra de Deus todos os dias. E nós aqui, que temos olhos, temos dedos, temos lábios, nós rejeitamos, nós desprezamos, nós não temos tempo com a palavra de Deus. E não é à toa que o nosso amor tem esfriado. Que Deus pudesse nos dar esse mesmo amor da menina por sua palavra. Alguns anos atrás alguém me disse que os nossos jovens estavam frios espiritualmente, e eu então resolvi visitar, se não todos, a maioria de nossos jovens. Eu fui na casa dos jovens e descobri que a maioria deles também não estava lendo a Bíblia, não estava tendo comunhão com a palavra de Deus. Portanto, não era culpa do pastor, não era culpa da igreja, mas dos próprios jovens que não estavam lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Irmãos, a igreja, ela pode dar 1001 atividades para os nossos jovens. E olha que a nossa igreja dá atividades para os nossos jovens, mas se em casa, se na vida particular, não estão meditando sobre a palavra de Deus, eles vão ficar frios e desanimados, como qualquer outro adulto. E a culpa não é de outras pessoas, senão dos próprios jovens. Salmo 119 diz: com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Neste último acampamento que os nossos jovens foram, no último dia, depois da última mensagem, uma moça, chorando, disse para minha esposa: eu vou proteger a minha igreja. Eu vou voltar para o TBN e eu vou cuidar da minha igreja. Amém, irmãos? Ela disse: eu não posso falhar com a minha igreja. Eu não posso ver que os jovens estão se desanimando, ou que outros estão desanimando. Onde vamos parar se cada um de nós ficar desanimado? Meus filhos não terão uma igreja. Cabe a mim cuidar da minha igreja. Olha, se nós investimos nesses jovens, para que só esta moça voltasse transformada, valeu a pena, irmão Wesley, cada centavo que nós gastamos. E se fosse para mandá-los, eu faria tudo de novo, porque valeu a pena alguém voltar do acampamento com esta determinação. Mas o nosso primeiro amor acaba porque nós abandonamos aquela doce comunhão que tínhamos com a palavra de Deus. Muitos filhos de Deus deixaram seu primeiro amor aqui, na comunhão com a palavra de Deus. E segundo, ele deixa de amar o ministério de oração. O ministério de oração. Eu sei que eu não compareci ao culto de oração hoje à tarde, porque eu estava numa visita. Mas caso contrário, eu teria estado aqui. Mas, irmãos, não estamos falando agora da oração que fazemos com a igreja, mas principalmente da oração que fazemos a sós com Deus. Jesus disse: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar. Diga alguém: orar e nunca desfalecer.
Então Jesus deixa claro que a oração, ela é uma obrigação, ela é um dever, que parte de cada crente em Cristo Jesus, é um ministério, porque exige trabalho, tempo e disciplina da nossa parte. Por que será que nós crentes bíblicos, e nós somos crentes bíblicos, mas em comparação a outros religiosos, oramos até menos? Não é verdade? Oramos menos do que muitos outros religiosos. E eu tenho uma teoria para esta resposta. Porque na maioria das vezes, nós usamos Deus como um pneu de estepe. Pense no seu pneu de estepe. Nós nunca paramos para olhar o pneu de estepe, ver se ele está em condição de uso. Nós só nos lembramos dele quando um dos pneus do nosso carro fura, não é verdade? Daqui a 2, 3, 4 meses, às vezes daqui a um ano. Aí quando nós pegamos o estepe, nós queremos que o pneu esteja em condição de uso. E assim também, nós só buscamos a face de Deus quando alguma coisa de ruim acontece. Quando Deus permite uma provação em nossas vidas, aí nós buscamos a presença de Deus. Quando na verdade o certo seria orar a Deus, estar em comunhão com Deus o tempo todo, durante a tempestade e durante a bonança também. E o tempo todo, gastando tempo com Deus. É interessante observarmos que quando Deus permite que a água chegue até aqui, nós aprendemos a nadar. Voltamos à vida de oração. O que eu vou contar parece até engraçado, mas é triste. É triste. Porque um garotinho, já do ensino, acho que ensino médio, ele estava orando fervorosamente com a sua igreja, com os homens da igreja. E o tempo todo o pastor podia ouvi-lo dizer: Tóquio, 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 Tóquio. E depois do culto de oração, o pastor foi até aquele garoto e disse: meu filho, eu gostei muito de vê-lo orando com os homens, de ver o seu fervor, mas por que você ficou repetindo Tóquio, Tóquio, Tóquio o tempo todo durante a sua oração? E o menino disse: pastor, eu fiz um exame final de geografia e eu estou orando a Deus para que Tóquio seja a capital da França. Não tem jeito. Ele jamais vai ser ouvido. Por quê? Porque alguns crentes ficam desanimados porque suas orações não são ouvidas. E talvez seja porque eles não estão orando da forma certa. Pastor, como que é da forma certa? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E não seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Veja o que Tiago disse: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Não, meus irmãos, o que eu quero que Deus faça por mim é para que eu possa ser uma bênção maior na vida das pessoas, para que eu possa ser mais usado, para que eu possa alcançar mais vidas, para que eu possa melhor glorificar. Quantos de nós temos hoje o ministério de oração? Eu estou seguindo uma lista, e esta lista tem me ajudado tanto. Eu vou para a presença de Deus com a lista, e eu sigo aquela lista, irmãos. E na minha lista eu oro pela presidente do Brasil, eu oro pelo governador do nosso estado, pelo prefeito da nossa cidade. Mas se eu não seguisse a lista, eu não me lembraria de orar por eles. Eu oro pelos enfermos que Deus tem colocado em nossa igreja, mas se não fosse pela lista, eu não me lembraria de orar por todos. Eu oro pelos missionários que Deus colocou sob a minha responsabilidade, são 2 famílias. Então, irmãos, quantos de nós tem realmente o ministério de oração em casa, a sós com Deus, onde não ficamos preocupados com o nosso vocabulário, nem com a nossa gramática, mas abrimos o nosso coração na presença de Deus? Por isso que eu digo, geralmente o crente abandona o primeiro amor aqui no altar da comunhão com Deus. Deixou de ter comunhão com Deus, deixou de amar as coisas que Deus ama.
Em segundo lugar, geralmente o crente, ele abandona o seu primeiro amor no altar do amor ao próximo. Este é o segundo maior mandamento de todos, mas não tem sido seguido, que é amar ao teu próximo como a ti mesmo. E olha que Deus não disse acima de ti mesmo, porque Ele já sabe, né, que já é difícil amar como a nós mesmos. Imagine acima de nós mesmos, mas pelo menos como a ti mesmo. Paulo disse: enquanto temos tempo, enquanto temos vida, façamos o bem a todos, mas principalmente a quem? Aos domésticos da fé. Ontem eu estava no supermercado com a minha esposa e vi um andarilho dentro do pão de açúcar. E eu sabia que ele devia estar ali esperando que alguém lhe ajudasse. Mas passei por ele sem dar atenção e senti o desejo de ajudá-lo. A Bíblia diz fazer bem a todos. Não custa nada comprar um pacotinho de biscoito, talvez uma caixinha de leite para esse rapaz. Mas quando eu olhei, ele não estava mais dentro do supermercado. Então eu fui lá fora. Primeiro procurei ele dentro do supermercado, não achei. Fui lá fora, ele estava sentado, catador de papel. E sem que ele soubesse que eu já queria ajudá-lo, ele disse: ô senhor, dá um cafezinho aí para mim. Aí eu perguntei para ele: você trabalha? Trabalho, eu sou catador de papel. E era mesmo, ele estava perto do carrinho dele. Falei: aguarde um instante. Fui lá, comprei uma coxinha, um copo de suco de laranja e trouxe para aquele moço. Falei de Cristo, é claro. Amém, irmãos? Mas eu me senti feliz. Eu me senti feliz. Como é gostoso fazer o bem. Amém, irmãos? É mais fácil fazer o mal. É mais fácil criticar do que elogiar. É mais fácil desprezar do que aceitar. É mais fácil abandonar do que agarrar. Mas como é gostoso quando você consegue fazer o bem. Mas Paulo disse, usando um advérbio: principalmente a quem? Domésticos da fé. Sim, eu devo ajudar aquele mendigo, sim, eu devo ajudar as pessoas, mas principalmente o povo de Deus, principalmente os meus irmãos, e eu vou ser mais específico, principalmente os membros do Templo Batista Maranata de Goiânia. Principalmente vocês. São as pessoas mais próximas de mim, minha esposa, minhas filhas, e em seguida vocês, são as pessoas mais próximas, a quem eu devo fazer o bem, a quem eu devo amar e praticar bondade de todo o meu coração. Eu sei que às vezes você entra na igreja e não se sente amado, não se sente amada, mas isso não deveria acontecer. Você deveria entrar nesta igreja e sentir-se amado por todas as pessoas. Todos nós deveríamos, por exemplo, você tem duas maneiras de demonstrar amor, mas apenas uma, de provar amor. Você pode dizer para o Reinaldo: Reinaldo, por que você não veio hoje cedo? Ou você pode dizer: Reinaldo, senti muito a sua falta nesta manhã. Eu disse a mesma coisa, não disse? Mas eu demonstrei amor de uma forma e não demonstrei amor de outra. Portanto, o que mais precisamos fazer é demonstrar amor e amar de verdade. Em primeiro lugar, este amor ao próximo, se não existe, você vai deixar de amar a sua igreja. Você vai deixar de amar a igreja. Por isso Paulo, eu acredito que foi ele, escreveu: não deixando a nossa congregação, ainda que seja hábito, costume de alguns, antes admoestando-nos, quem? Uns aos outros. Por quê? Tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O dia está se aproximando, amém, irmãos? O dia da volta de Cristo.
Então o crente abandona a igreja, mas isto geralmente é um processo. Não acontece da noite para o dia. Você percebe que é um processo que às vezes leva até anos. Porque antes de deixar a igreja, ele já deixou de amar o próximo. Deixou de amar as pessoas com quem ele convivia, com quem ele convive. E deixou de ter comunhão com Deus. Eu já lidei com muitos crentes desanimados, crentes afastados. E geralmente, se é o homem, ele coloca a culpa na esposa. Se é a esposa, ela coloca a culpa no homem. E se é o casal, adivinha quem eles colocam a culpa? No pastor ou na igreja. Então, a culpa é sempre dos outros. Mas no fundo do coração, eles deixaram o primeiro amor. Não amam mais o próximo. Alguém me perguntou, pastor Rômulo, quão importante é a igreja? E eu simplesmente respondi, tão importante que Jesus Cristo morreu por ela. Você vai desprezar algo pelo qual Jesus Cristo morreu? É muito importante. Eu fiquei muito feliz quando soube que um irmão desta igreja, e a gente tem que elogiar de vez em quando, né? Eu não vou dar nome, porque senão a pessoa vai se sentir muito, digamos assim, sem graça. Mas eu fiquei feliz quando soube que este irmão adiou a sua viagem de férias, quando soube que a mesma estava coincidindo com a conferência da igreja. Ele queria mostrar para a sua família, principalmente para os seus filhos, que a igreja era mais importante que as férias. E por isso, ele vai criar filhos que vão aprender a amar a casa de Deus. Eu não estou dizendo que é sempre assim, mas na maioria das vezes, filhos que não amam a igreja, porque tiveram pais que não amaram a igreja. Em segundo lugar, quem abandona o primeiro amor, deixa de amar almas perdidas. Lamentações de Jeremias diz assim: não vos comove isto, a todos vós que passais pelo caminho? Atendei e vede se há dor como a minha dor que veio sobre mim. Quando nós abandonamos o nosso primeiro amor, nós não lembramos mais que existe um céu, que existe um inferno. Nós não lembramos mais que almas estão morrendo e indo para o inferno. Até nossos familiares, nossos parentes estão morrendo sem Cristo. Nós não lembramos mais. Até eu perguntei para um crente afastado se ele não se sentia comovido com a esposa que ainda não tinha Cristo, e se morresse, ela poderia ir para o inferno. Perguntei se ele não se sentia comovido com os filhos que estavam crescendo sem o conhecimento da palavra de Deus, e sabe qual foi a resposta dele? Dura e direta: não me comove. Por isso, quem abandonou o primeiro amor, abandonou este primeiro amor no altar do amor ao próximo. Não ama mais as pessoas. Aliás, o que a Bíblia diz? Que nos últimos tempos, os homens seriam amantes de quem? De si mesmos. Mas não amantes do próximo. Nós não pensamos mais no próximo. Nós só pensamos em nós. E em terceiro e último lugar, quem abandona o primeiro amor, abandona-o no altar da dedicação a Deus. Por isso que eu comecei a mensagem dizendo que uma vez nós trabalhávamos e agora não trabalhamos mais. Amávamos e agora não amamos mais. Nós abandonamos aquele amor no altar da dedicação a Deus. Porque eu vou lhe dizer um negócio. Quando eu estou trabalhando para Deus, eu não tenho tempo para outras coisas. Amém, irmãos? Olha, quando eu estou trabalhando para Deus, eu não estou observando a vida dos irmãos, eu não estou olhando e enxergando o defeito dos irmãos. Eu estou ocupado demais trabalhando para Deus. Veja Lucas 10, 27. Amarás ao Senhor teu Deus como? De todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento.
Isso é dedicação. Eu quero dizer uma coisa nesta noite. Eu sou batista tradicional por convicção. Nunca vou deixar de ser um batista. Historicamente falando, eu não teria esta opção. Mas reconheço que falta consagração e zelo espiritual no nosso meio. Eu reconheço isso. Às vezes, nós temos muito conhecimento, mas não temos zelo. Eu sei, tem igrejas que têm zelo, mas não têm conhecimento. Mas o contrário também é verdade, às vezes. Uma criança, certa vez, perguntou para o seu vovô: vovô, o que significa a palavra querubim e serafins? Pergunta profunda. E o avô, que tinha conhecimento linguístico, respondeu: querubim é uma palavra hebraica que significa conhecimento. Serafins significa chamas de fogo. Portanto, os querubins são aqueles anjos que excedem em conhecimento. E os serafins, anjos que excedem em amor para com Deus. A criança ficou pensativa por um instante e disse: vovô, quando eu morrer, for para o céu, eu vou pedir que Jesus me transforme num serafim, porque eu prefiro 1000 vezes amar a Deus do que ter todo o conhecimento sem amar a Deus. Não é verdade? Falta amor a Deus? Eu já visitei milhares de igrejas. Igrejas como a nossa, batista, fundamentada na palavra de Deus. Mas eu nunca vou me esquecer desta igreja que eu visitei. Havia mais de 1000 membros naquela igreja. Fiquei uma semana na igreja, conferência missionária. Observando a igreja, observando os pastores, aprendendo muito com eles. E eu descobri que aquela igreja tinha zelo, mas tinha muito conhecimento também. O pastor, irmãos, ele era um estudante da palavra de Deus. Ele era um professor da palavra de Deus. Maravilhoso. A igreja não ficava em silêncio, não. O pastor estava pregando, era amém para todos os lados. E quando eles cantavam, lágrimas desciam de todos os olhos, e não só de alguns. Imagine, no meio daquela multidão, louvando a Deus com tanto zelo. E ao mesmo tempo do púlpito, conhecimento, palavra de Deus, ensino. Foi maravilhoso. Aí no último dia me chamaram para falar à igreja. E eu pedi permissão para dizer para a igreja qual tinha sido a minha observação. E eu disse: irmãos, eu quero que vocês saibam que o seu pastor, ele é a mistura de 3 qualidades que todos nós deveríamos ter. Primeiro, o seu pastor, ele tem os pés de um testemunho de Jeová. Ele visita, ele bate nas portas, ele vai atrás das pessoas. Segundo, ele tem o zelo de um pentecostal. Ele é vibrante, ele é animado, ele ama o que está fazendo. E terceiro, ele tem a doutrina de um batista. Ele fica só dentro da palavra de Deus. E quando eu terminei de dizer isso, o povo nem esperou. Mais de 1000 pessoas se colocaram em pé e começaram a aplaudir, demonstrando que era exatamente assim que pensavam do pastor. E ali eu vi, zelo e conhecimento. Conhecimento e zelo. Nós temos que optar ou por uma coisa ou por outra. Engano seu, nós vamos optar pelos 2. Nós vamos continuar pregando hermeneuticamente a palavra de Deus, ensinando os ABCs da palavra de Deus, dentro da Bíblia, e nunca vamos sair da Bíblia, amém, irmãos? Mas nós queremos ser felizes, alegres, porque a palavra de Deus nos chamou para que o nosso gozo fosse completo. E a igreja é um lugar de paz, de alegria, de gozo, de satisfação. E nós deixamos a tristeza lá fora.
Irmãos, a palavra de Deus, ela transmite paz. E é através desta paz que nós sentimos gozo. Do que adianta todo o conhecimento do mundo, se você perdeu o seu gozo, o seu primeiro amor, no altar da comunhão com Deus, no altar do amor ao próximo, no altar da dedicação a Deus, do que adianta? Certo jovem rico foi estudar na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Na verdade, ele fazia parte de uma das famílias mais ricas daquele país. Foi fazer direito, mas no meio do caminho ele aceitou a Cristo, recebeu o chamado para ser um missionário na China, isso em 1925, antes da Revolução Chinesa. E ele largou tudo para ser um missionário na China. Seus pais ficaram contra ele, seus professores, seus colegas chamaram-no de louco, mas ele estava experimentando o seu primeiro amor, e nada o impedia de servir a Deus. Largou tudo, foi para a China. Um ano mais tarde, ele morreu, contraiu algum tipo de doença, foi consumido pelo trabalho na China. E depois que morreu, as pessoas perguntaram: viu só, ele era um louco, o que ele ganhou com isso? E a palavra de Deus responde: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Olha, eu não estou profetizando a nossa morte, mas eu vou profetizar a volta de Cristo. Está muito próxima. Está muito próxima. E é por isso que nós não podemos desistir do primeiro amor. Até hoje, né? O ministério daquele rapaz é lembrado na China. China é um país com milhões e milhões de crentes, evangélicos, salvos, igrejas subterrâneas, como resultado desses missionários que foram para lá no início do século 20. Agora, o que é mais difícil? Lidar com um crente cujas doutrinas são falsas, ou lidar com um crente cujo coração está frio? Sem amor, irmãos, não há esperança. A vida cristã não vale a pena sem amor. Veja o que Paulo disse: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me, diga alguém, aproveitaria. Parafraseando, ainda que eu desse muito dinheiro para a implantação da 5ª igreja, mas eu não amo esta igreja, de nada aproveitaria. Ainda que eu entregue os meus dízimos, minha promessa de fé é para missões, mas eu não amo, não me importo com esses missionários, de nada aproveitaria. Nesta noite eu quero convidar você para amar esta igreja, convidar você para amar cada ser humano que Deus tem colocado dentro desta igreja. Deus está dizendo: lembra-te, pois de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quais foram as primeiras obras? Trabalho, paciência, sofrimento por Deus. Vá até onde você deixou o primeiro amor, recupere-o. Ele está onde você o deixou da última vez. Você o deixou no altar da comunhão com Deus. Bíblia, oração. Você o deixou no altar do amor ao próximo. Não ama mais a igreja, não ama mais os irmãos. Não ama almas perdidas. E você o deixou no altar da dedicação a Deus. Dinheiro, fama, pessoas. O amor ainda existe. Como é gostoso dizer para um irmão: você ainda ama sim. Pastor, mas eu não sinto. Você apenas esqueceu este amor em algum lugar. Mas você ainda ama sim. Se você é salvo, lavado no sangue de Cristo, você nunca vai perder o primeiro amor.
Você só vai esquecê-lo, você só vai abandoná-lo, mas jamais vai perdê-lo. Não tem jeito. Ele está em algum lugar. Volte a amar como você amava antes. Essa é a solução. E este é o problema. Primeiro amor. Vamos fechar os olhos e vamos orar.